Fala pessoal, Dante aqui, e hoje eu quero comparar as câmeras do iPhone 14 com as do Galaxy S23 e do Z Flip 4. Eu tava bem empolgado para fazer esse comparativo porque eu acho que são três smartphones com propostas similares e preços também que estão mais ou menos próximos. E eu digo propostas similares porque eles são voltados para um público que quer um top de linha, mas não necessariamente um Ultra ou um Pro no caso do iPhone. E aí a gente tem execuções bastante diferentes dessa proposta, né? Enquanto o Z Flip 4 é um dobrável com um pacote, inclusive de câmeras, muito similar ao do iPhone no papel, o S23 já busca trazer um pacote um pouco mais completo dentro dessa mesma categoria. Eu estou deixando as especificações aqui para que vocês possam ver essas diferenças um pouco melhor, mas a gente vai falando um pouco mais detalhadamente ao longo do comparativo. Então, sem mais enrolação, bora ver as imagens e comentar tudo por aqui. E como esse é um comparativo triplo, eu decidi dar pontos para cada imagem que eu preferi e aí no final a gente elege um vencedor. Então fiquem livres também para dar a pontuação de vocês e comentar aí o resultado que vocês tiveram, por favor. Essa então é uma foto diurna com as câmeras principais, não tem muito que a gente vê aqui, mas é interessante ver as diferenças de processamento. Aqui eu prefiro o iPhone, eu acho que ele balanceou um pouco melhor, o céu nublado está mais bem representado, as sombras estão mais claras, mas tão bonitas, então acho que aqui eu prefiro o iPhone. O Z Flip também vem logo atrás com um bom equilíbrio, enquanto o S23 ficou natural, mas na minha opinião um pouco escuro demais. Agora o mesmo cenário, só que nas ultra wide, nesse caso eu já não gosto tanto do resultado do iPhone, achei que as sombras ficaram um pouco lavadas demais, e aqui eu ainda acho o S23 um pouco escuro. Então eu vou dizer Flip, apesar do verde não ser a representação mais ideal, mas eu gosto do equilíbrio da foto. Essa já é uma foto diurna, mais interna, e apesar de parecidas, tem claramente um vencedor aqui na minha opinião. O iPhone 14 fez quase tudo certo, mas forçou demais na nitidez, o que acaba dando essa cara de foto com o smartphone um pouco artificial, né? Então aqui eu prefiro tanto o Z Flip 4 quanto o S23, mas em geral o S23 tem um resultado mais legal, com um pouco mais de profundidade na imagem, tá mais bacana. Passamos para um modo retrato utilizando objetos, né, na câmera principal, e aqui eu também tenho um vencedor bastante claro. O S23 tem talvez o desfoque mais natural entre os três, mas a imagem como um todo está muito soft, falta um pouco de detalhe, um pouco de contraste. O iPhone, por outro lado, tem bastante detalhe e bastante contraste, mas eu acho que ele deixou a imagem um pouco mais dramática do que ela deveria ser nesse caso. E aí no Z Flip, como vocês podem ver, ele tem um equilíbrio melhor do contraste, não está pesando tanto na mão, e o desfoque também está um pouco melhor que o do iPhone, então nesse caso o ponto vai para o Z Flip 4. Com isso a gente vai para um modo retrato agora em pessoas, e aí o resultado muda por completo. O Z Flip 4 tem um desfoque não muito natural, o preto não está preto, então não gosto do resultado do Z Flip 4 aqui. O iPhone 14 eu já acho que tem o melhor céu entre os três, os pretos estão muito bons da minha roupa, mas eu não gosto tanto do meu rosto, não gosto tanto de mim nessa foto. Eu sinto que ele deixa as sombras muito por igual, o que acaba me deixando até um pouco pálido. Então eu sinto que eu prefiro o resultado final do S23, que tem ali um pouco mais de saturação, as sombras estão onde deveriam estar, então prefiro aqui, além do recorte excelente, então prefiro o S23 aqui. Partindo para uma foto de pet que não pode faltar, aqui os três saíram muito bem, o cachorro estava se mexendo e os três congelaram a imagem perfeitamente. O iPhone 14 tem aquele excesso de nitidez, mas aqui eu não acho que é de todo mal. Eu acho que ajuda bastante nos detalhes do pelo, como vocês podem ver nesse detalhe da imagem. O Z Flip 4 também tem um papel muito bom, o S23 tem aquela questão de deixar um pouco mais soft, um pouco mais natural. Então, em geral, aqui eu acho que eu prefiro o iPhone 14, logo seguida do Z Flip 4 e o S23. Também perto, mas fica por último nesse caso. Já aqui não tem muito segredo, paisagem com a câmera principal, e logo de cara eu já descarto o Z Flip 4 porque o verde dele não tá nada natural, não gosto desse tom de verde que ele aplicou aqui. Já o iPhone 14 está também escuro demais, está um pouco apagada a imagem, então por isso eu prefiro o S23 que tem um equilíbrio bom aí entre a saturação e a imagem real que eu estava vendo na hora. E agora do mesmo lugar, só que com um zoom de 10 vezes, e aí não dá nem graça, né? O S23 que tem uma câmera dedicada de zoom ótico de 3 vezes, consegue fazer 10 aí com uma certa qualidade. O iPhone 14 nem permite que a gente faça 10 vezes de zoom direto da câmera, ele vai até 5, mas aí a gente na pós coloca aí o equivalente a 10, e dá pra ver que mesmo assim ele se sai melhor do que o Z Flip 4, bem melhor inclusive. O Z Flip 4 vira um borrão ali no zoom, então também ficaria por último se a gente estivesse votando aqui em segundo ou terceiro lugar.
E enfim, uma selfie. Eu escolhi essa janela para ver se eles iam conseguir mostrar o céu do lado de fora, nenhum dos três conseguiu, mas dá pra gente ver algumas diferenças, né? O iPhone é o que tem um ângulo maior de visão, o que é muito útil, mas ao mesmo tempo eu achei que tem muito ruído e tá simplesmente forçado demais na nitidez. O Z Flip até que faz um trabalho ok, mas eu achei que o S23 tem um resultado melhor com um pouco mais de detalhe. Passamos agora para as fotos noturnas e essa aqui é um crop de uma imagem na horizontal para a gente ver melhor os detalhes. O S23 é o mais claro de longe, as sombras são melhores, a gente vê ali um pouco mais de detalhes nas sombras, mas também tem mais ruído. Só que nesse caso eu acho que é um ruído aceitável que faz sentido nesse tipo de cenário. Já no iPhone tá um pouco escuro demais, tá mais escuro que o Z Flip 4, acho que acaba perdendo um pouco de informação. Só que nem tudo tá perdido pro iPhone porque, na minha opinião, ele tem a melhor foto desse prato de macarrão. Além da temperatura e o balanço de branco estarem perfeitos, a entrada, a incidência das luzes ali tá muito mais real, enfim, é uma foto que tem mais profundidade, que tá mais interessante. O Z Flip 4 também tem uma foto boa, e o S23 tem bastante detalhe no macarrão em si, mas está com a temperatura, o balanço de branco completamente errado nesse caso. Mas aí a gente vai para uma ultra-wide noturna e os Galaxy são melhores novamente. O iPhone ficou escuro demais, a piscina até tá bonita, mas a iluminação dela ficou um pouco escura também. Enquanto o Z Flip 4 clareia bastante, ele não consegue trazer o nível de detalhe que o S23 traz, e aí equilibra muito bem as luzes, as árvores no fundo estão iluminadas. O S23 tem o melhor resultado aqui, seguido do Z Flip 4, enquanto eu acho que o iPhone acabou faltando um pouco de informação. E para fechar as fotos, a gente tem um retrato noturno. Usando aqui as câmeras principais novamente, vale lembrar que o S23 poderia usar a telefoto também para fazer o modo retrato, que às vezes é até mais interessante, mas como os outros dois não tem, a gente foi com a câmera principal. E o resultado aqui não tem muito segredo, o iPhone 14 acabou ficando muito escuro, até mesmo na minha roupa, no meu rosto, tá faltando detalhe, enquanto o Z Flip 4, por exemplo, tem esse detalhe, mas tem muito ruído e ele não conseguiu aplicar o efeito de desfoque por algum motivo. E aí sobra pro S23, que tem uma foto clara com o céu com bem menos ruído, e detalhes na minha roupa, enfim, tudo melhor, e o desfoque ali funcionando perfeitamente. Então mais um ponto pro S23. E para não terminar esse comparativo dizendo que não tem vídeo, tá aí um trechinho bem curto, mas que dá para ver as diferenças bem. O iPhone tem um vídeo muito claro, com bastante detalhe, realmente é um ponto bem forte do iPhone, mas vale dizer que o S23 tá um pouquinho mais escuro, mas tem um vídeo excelente, notavelmente melhor do que o do Z Flip 4, que também não é ruim, mas vale esse ponto para o iPhone 14 e o S23 não fica tão longe assim. Então esse foi o nosso comparativo, comentem os resultados e a opinião de vocês que eu quero muito saber. Eu pessoalmente sinto que o S23 está um passinho sim à frente, até por todos os recursos que ele tem, telefoto, 50 megapixels, Expert RAW e vídeos em 8K. Mas percebam que o iPhone também tem uma constância excelente, vídeos muito bons, então sempre vai ser uma boa opção. Enquanto o Z Flip 4 até que surpreende, não pontuou muito, mas teve muitos segundos lugares, então fiquem de olho. A gente se fala no próximo vídeo, valeu e tchau!